O estrondo da porta batendo ecoou pela casa inteira como um trovão que anuncia tempestade. Nem precisei abrir os olhos para saber quem era. Os passos pesados e decididos do meu pai sobre o assoalho de madeira rangente eram inconfundíveis, como o som de um martelo batendo no mesmo prego todos os dias. Estava deitada no sofá-cama da sala, aquele móvel velho e desgastado que havia se tornado minha cama nos últimos 7 meses. Enquanto minha irmã mais nova, Beatriz, de apenas 19 anos, dormia tranquilamente em seu quarto aconchegante, eu permanecia ali, sentindo cada mola quebrada se cravando nas minhas costas como lembretes constantes da minha situação. Fernanda, sai dessa cama agora. A voz grossa dele cortou o ar da manhã como uma lâmina. Já passa das 9 horas. Pensei que você tinha saído, já que não faz nada de útil nesta casa mesmo. A humilhação dessas palavras tinha se tornado tão familiar quanto o gosto amargo do café requentado que eu tomava toda manhã. Me sentei devagar, tentando desenrolar meu cabelo e minha dignidade ao mesmo tempo. Pela janela, vi Beatriz saindo alegremente para a faculdade, com sua bolsa nova e seus sonhos intactos. Bom dia, pai, murmurei, a voz ainda rouca do sono e da mágoa. Bom dia, coisa nenhuma, ele rebateu sem me olhar. Acha que esta casa é hotel? Chega tarde, dorme até tarde, e não ajuda em nada. Sua mãe está sobrecarregada sustentando uma adulta que deveria se virar sozinha. Cada palavra era como uma pedra tirada num poço sem fundo. Me levantei do sofá, sentindo o peso dos meus 26 anos como se fossem 60. A sala era pequena e sufocante, com suas paredes amareladas e o cheiro persistente de umidade que nenhum aromatizador conseguia disfarçar. Minhas coisas estavam amontoadas em 2 malas amassadas perto da janela, como lembretes de uma vida que um dia foi próspera e organizada. Eu era jornalista, ou tinha sido até 7 meses atrás, quando a revista onde trabalhava fechou sem aviso prévio, levando junto minha carreira, minhas economias e minha autoestima. Vou ajudar com o café da manhã, pai. Só preciso de 1 minuto para acordar direito, tentei explicar, mas ele já tinha saído, resmungando algo sobre minha falta de responsabilidade. No banheiro, me olhei no espelho e a imagem que vi me desanimou. Olheiras profundas marcavam meus olhos castanhos, e meu cabelo loiro, que antes mantinha sempre bem cuidado, agora pendia sem vida ao redor do meu rosto cansado. Os meses de estresse e humilhação tinham começado a cobrar seu preço. Na cozinha, minha mãe preparava o café da manhã em silêncio, com aquela expressão de resignação que havia adotado desde minha volta. Meu irmão mais velho, Tiago, de 24 anos, estava sentado à mesa com o celular, completamente alheio à tensão que pairava no ar. Bom dia, disse para eles, tentando quebrar o clima pesado. Minha mãe apenas murmurou uma resposta sem levantar os olhos, enquanto Tiago nem se deu ao trabalho de reagir. Me serviu uma xícara de café e uma fatia de pão, me sentando na cadeira que tinha chegado a considerar minha por direito. O silêncio era opressivo, carregado de ressentimentos e palavras não ditas. Lembrei de como as coisas costumavam ser antes. Quando tinha meu próprio apartamento no centro da cidade, meus pais se orgulhavam de mim. Nos fins de semana, esta mesma cozinha se enchia de risos durante as reuniões de família. Tios, primos, avós, todos se reuniam para compartilhar histórias e criar memórias. Agora, essas mesmas reuniões tinham se tornado sessões de julgamento silencioso. Os olhares de pena e os comentários sussurrados me seguiam pela casa, me lembrando constantemente da minha queda. Terminei meu café da manhã em silêncio e me ofereci para lavar a louça. Minha mãe aceitou sem dizer palavra, e trabalhamos juntas num silêncio desconfortável, apenas o som da água corrente e o barulho dos pratos se chocando preenchendo o vazio entre nós. Assim transcorriam meus dias há 7 longos meses. Uma rotina monótona de acordar tarde, enfrentar a desaprovação familiar, sair para procurar emprego, receber nãos e voltar para casa para mais do mesmo. Cada recusa que recebia nas entrevistas diminuía um pouco mais minha esperança, enquanto a pressão em casa só aumentava. Sua prima Daniela, na sua idade, já tinha comprado o 2º apartamento, dizia minha mãe com um tom de reprovação que tinha se tornado familiar. Precisa se esforçar mais, Fernanda, repetia meu pai, como se eu não estivesse fazendo exatamente isso todos os dias. Beatriz e Tiago agiam como se eu fosse invisível. Quando não estavam na faculdade, passavam o tempo com amigos ou trancados em seus quartos.
Só me dirigiam a palavra para pedir algo ou reclamar de algum inconveniente que minha presença tivesse causado. Uma quinta-feira particularmente difícil, depois de 2 entrevistas frustrantes que não deram em nada, passei em frente a uma lotérica. Lembrei que tinha alguns trocados na bolsa, suficiente para um bilhete. Nunca fui de apostar, mas naquele momento senti um impulso estranho. Por que não? Pensei. Pior do que está não pode ficar. Entrei, escolhi números aleatórios e comprei o bilhete. Guardei na carteira e segui para casa, sem dar muita importância ao que tinha acabado de fazer. A vida continuou em seu ritmo lento e doloroso. Uma semana depois, estava na sala navegando sem rumo na internet, quando me lembrei do bilhete da loteria. Resolvi verificar os números, mais por curiosidade do que por esperança real. Abri o site oficial, peguei o bilhete e comecei a comparar. Meu coração começou a bater mais forte a cada número que coincidia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os números. Não conseguia acreditar. Conferi de novo. E mais uma vez. E outra vez. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Uma mistura de choque, incredulidade e alívio. Eu tinha ganhado. Alguns milhões. O suficiente para mudar minha vida para sempre. Fiquei ali, sentada no sofá, olhando para o bilhete, tremendo. Minha primeira reação foi querer gritar, contar para todo mundo. Mas algo me fez parar. Um pensamento sombrio e calculista surgiu na minha mente. E se eu não contasse para ninguém? E se usasse essa oportunidade para descobrir o que as pessoas realmente pensavam de mim? Resolvi fazer um teste. Um teste cruel, talvez, mas necessário. Esperei o próximo encontro de família, que aconteceria no fim de semana seguinte. Seria o aniversário da minha avó paterna, e a casa estaria cheia como sempre. No dia da festa, me vesti com uma roupa simples e um sorriso forçado no rosto. A casa já estava cheia de parentes, todos conversando e rindo. Ninguém parecia notar minha presença, exceto para me lançar olhares ocasionais de pena ou desdém. No momento em que todos estavam reunidos na sala principal, respirei fundo e comecei minha atuação. Pessoal, preciso da atenção de vocês por 1 minuto, falei com a voz embargada. Todos se calaram e se voltaram para mim. Pude sentir o desconforto preenchendo o ambiente. Eu fui demitida, anunciei, deixando as lágrimas falsas escorrerem pelo meu rosto. Não sei o que fazer. Estou sem dinheiro, sem perspectivas. Preciso de ajuda. Um silêncio constrangedor se espalhou pela sala. As pessoas se entreolhavam, claramente desconfortáveis. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ofereceu ajuda. Vi a indiferença nos olhos dos meus tios, a pena disfarçada de preocupação no rosto da minha avó. Meus pais apenas balançaram a cabeça, como se já esperassem por isso. Foi a gota d'água. Naquela noite, quando todos foram embora, meus pais me chamaram para uma conversa. Fernanda, isso não pode mais, disse meu pai sem rodeios. Você está atrapalhando a vida de todo mundo. Precisamos da sala para outras coisas. Vai ter que se mudar para o depósito. O depósito era um cômodo pequeno e empoeirado, cheio de caixas velhas e móveis quebrados. Não tinha janela, e o cheiro de mofo era forte. Mas não discuti. Apenas assenti. Peguei minhas coisas e me mudei para meu novo quarto. Enquanto me sentava num colchão velho e empoeirado, no meio da bagunça e sujeira, não sentia tristeza. Sentia raiva. Uma raiva fria e calculista. Eles tinham me mostrado quem realmente eram. Agora era minha vez de mostrar quem eu era. O zumbido insistente do celular vibrando no chão de cimento me tirou do torpor. Estava encolhida no colchão fino, o cheiro de poeira e mofo impregnado nas minhas narinas. Por um momento pensei em ignorar. Provavelmente era mais uma ligação de cobrança ou um e-mail de rejeição de emprego. Meus dias no depósito tinham se tornado um borrão de desespero silencioso e planejamento frio. Passava as horas acordada, sentada no escuro, repassando na minha mente o rosto de cada um dos meus familiares no dia em que anunciei minha falsa desgraça. A indiferença deles alimentava a chama gelada que crescia dentro de mim. Com um suspiro cansado, estiquei o braço e peguei o aparelho. Um número desconhecido. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte.
Alô? Respondi. A voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Fernanda. É a Camila, sua prima. A voz do outro lado era suave e um pouco tímida. Levei um momento para reconhecê-la. Camila e eu não éramos próximas. Nos víamos só nos encontros de família, mas sempre trocávamos sorrisos cordiais. Era alguns anos mais nova, uma moça doce que a vida tinha tratado com dureza. Camila. Oi, tudo bem? Perguntei, me sentando no colchão, a surpresa quebrando um pouco minha apatia. Tudo. Quer dizer, mais ou menos. Fernanda, desculpa te ligar assim do nada. Minha mãe me contou sobre seu emprego. Sinto muito. A sinceridade na voz dela era palpável. Foi a primeira pessoa a dizer que sentia muito e realmente parecer que sentia. Fiquei em silêncio por um momento, o roteiro do meu teste se desmanchando na minha cabeça. Ah, as coisas estão complicadas, murmurei, mantendo o personagem. Imagino. Olha, sei que não somos muito próximas, mas fiquei muito preocupada. Não consegui ir no aniversário da vovó, tive que fazer um plantão extra no trabalho, senão não fechava as contas do mês. Mas quando minha mãe me contou, não parei de pensar em você. Ela fez uma pausa, como se estivesse tomando coragem para dizer o que vinha a seguir. Escuta, sei que não é muito, mas eu vou receber um dinheiro. Lembra daquele processo que movi contra minha antiga empresa por umas horas extras que nunca pagaram? Parece que finalmente vai sair. Não é uma fortuna, mas queria te ajudar. Posso te dar uma parte, para você se segurar até achar outra coisa. Fiquei muda. Ali, no meio da poeira e do abandono, recebendo uma oferta de ajuda da pessoa que eu sabia que menos tinha condições para isso. Camila era mãe solteira. Criava o filho pequeno com uma garra impressionante, fazendo bicos e se desdobrando para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. O pai do menino desapareceu no mundo assim que soube da gravidez, quando ela tinha apenas 18 anos. E agora, ela, que contava cada centavo, estava me oferecendo parte do dinheiro que tanto precisava. Uma onda de emoção que eu não sentia há muito tempo me atingiu. Não era pena. Não era raiva. Era calor. Um calor que começou no meu peito e se espalhou, desfazendo os nós de amargura que tinham se formado na minha alma. As lágrimas que vieram aos meus olhos dessa vez não eram falsas. Eram lágrimas de genuína gratidão e vergonha por ter quase colocado todos no mesmo barco. Camila, comecei, a voz embargada. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Somos família, né? É para isso que servimos. Essas palavras, somos família, ditas por ela, tinham um peso e um significado que eu nunca tinha sentido vindo dos meus pais ou irmãos. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas, surgiu nos meus lábios. Eu tinha minha resposta. O teste estava completo e o resultado era mais claro do que eu poderia imaginar. Havia maldade, sim, mas também havia pureza. Camila, te agradeço de todo o meu coração, mas não se preocupa comigo. Eu consegui resolver minha situação. Falei com uma nova firmeza na voz. Resolveu? Que bom! Estou tão feliz por você. A alegria na voz dela era contagiante e pura. Mas tem certeza? Se precisar de qualquer coisa. Tenho certeza. Mas adoraria te ver. Podemos tomar um café amanhã? Eu pago. Claro. Seria ótimo colocar o papo em dia. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria simples no dia seguinte. Naquela noite não dormi bem, mas não era por angústia. Era por ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo bom para esperar. No dia seguinte, cheguei um pouco mais cedo e a esperei. Ela chegou pontualmente com um sorriso cansado mas gentil, e o filho pequeno pela mão. Era um menino lindo, com olhos vivos e curiosos. Nos sentamos, pedimos nossos cafés, e eu pedi um bolo de chocolate para o menino, que abriu um sorriso de orelha a orelha. Conversamos por um tempo sobre amenidades, sobre o trabalho dela, sobre o filho. Então, respirei fundo. Era a hora. Camila, não te chamei aqui só para tomar café. Preciso te contar uma coisa. Comecei. Ela me olhou com atenção. A história de eu ter sido demitida não é verdade. Ela inclinou a cabeça.
confusa. Como assim? Então, contei tudo. Contei sobre o bilhete da loteria, sobre o prêmio milionário. Contei sobre o silêncio na sala, sobre o desprezo dos meus pais, sobre o quarto depósito. Contei sobre o teste que fiz e como ela, sem saber, era a única pessoa que tinha passado. Enquanto eu falava, os olhos dela se arregalavam cada vez mais. Ela olhava de mim para o filho, que comia seu bolo alheio à conversa de adultos, e de volta para mim. Quando terminei, ela estava sem palavras, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não acredito, ela sussurrou. Acredita. E também acredita quando eu digo que sua oferta de ajuda, mesmo sem ter quase nada, foi a coisa mais valiosa que recebi na minha vida. Segurei a mão dela sobre a mesa. Por isso, quero fazer por você o que ninguém jamais fez. Vou comprar uma casa para você e seu filho. Um lugar seguro, que seja de vocês. E vou criar um fundo para pagar todos os estudos dele, da escola até a faculdade. Camila desabou a chorar. Um choro de alívio, de choque, de felicidade. Ela tentava falar, mas as palavras não saíam. Só me abraçou forte, ali mesmo, no meio da cafeteria. Eu a abracei de volta, sentindo um grande peso sair dos meus ombros. Não estava mais sozinha. Tinha encontrado minha verdadeira família. O som da chave girando na fechadura da minha própria casa foi a melodia mais doce que já ouvi. Coloquei a última caixa no chão do enorme hall de entrada e respirei fundo, sentindo o cheiro de tinta fresca e recomeço. A casa era grande, muito maior do que eu precisava, com um jardim florido e uma piscina que brilhava sob o sol da tarde. Tinha passado a última semana organizando a mudança, tanto a minha quanto a da Camila, e pela primeira vez em meses, um sentimento de paz verdadeira me envolvia. A sensação de fechar a porta, de saber que ninguém ia entrar para me humilhar ou me fazer sentir como um fardo era indescritível. Saí da casa dos meus pais sem alarde. Numa manhã, enquanto todos dormiam, simplesmente chamei um Uber, peguei as poucas caixas que tinha no depósito e fui embora. Não deixei bilhetes, não dei satisfação. Para eles, eu era só a filha problema que provavelmente tinha arranjado algum sofá para se encostar. A indiferença deles me deu a cobertura perfeita para desaparecer das suas vidas sem questionamentos. O silêncio, no entanto, não durou muito. Cerca de 2 semanas depois, meu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, em seguida meus irmãos. Ignorei todas as ligações. Depois, as mensagens de texto começaram a chegar. Uma chuva de pontos de interrogação e acusações. Onde você se meteu? Por que não atende o telefone? Estamos preocupados. A preocupação deles, tão ausente quando realmente precisei, agora surgia de forma súbita e suspeita. A fonte da preocupação logo ficou clara. Um tio distante, que trabalhava num cartório, viu os registros da compra da minha casa e da casa que comprei para Camila. A notícia se espalhou pela família como fogo em palha seca. A filha fracassada, a que dormia num depósito, de repente era dona de uma mansão. A equação não se encaixava nas cabeças deles. Então, apareceram na minha porta, sem avisar. Estava no jardim, tomando um suco e lendo um livro, quando a campainha tocou. Pela câmera, vi os 4. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Parados na frente do meu portão, olhando para casa com uma mistura de incredulidade e cobiça. Respirei fundo e atendi o interfone. Pois não, falei com voz calma e controlada. Fernanda. Filha. Somos nós. Abre o portão. A voz da minha mãe soava desesperada, uma mistura de alívio e urgência. Não, respondi, de forma simples e direta. Houve um silêncio chocado do outro lado. Como assim não? Fernanda. Filha. Que brincadeira é essa? De onde você tirou dinheiro para tudo isso? Somos sua família. Tem que nos contar. Meu pai interveio, o tom autoritário de sempre, mas agora com uma pitada de desespero. A fonte do meu dinheiro não é da conta de vocês. E vocês deixaram de agir como minha família há muito tempo, respondi, a frieza na minha voz cortando o ar. Que absurdo! Nós te demos teto, comida. Minha mãe gritou. Vocês me deram um depósito empoeirado e me trataram como lixo.
Viram meu sofrimento e não moveram um dedo. Pelo contrário, me empurraram mais fundo no buraco, retruquei, sentindo a raiva antiga borbulhar. Mas a mantive sob controle. A única pessoa que se importou de verdade foi a Camila. E como podem ver, ela está muito bem. Ela e o filho são os únicos dessa família que são bem-vindos aqui. Isso é cruel, Fernanda. Meu irmão Tiago, que mal falava comigo, resolveu se manifestar. Você tem tudo isso e não vai dividir com a gente, com seus próprios pais e irmãos. Ri. Uma risada curta e sem humor. Cruel. Cruel foi o silêncio de vocês quando pedi ajuda. Cruel foi me fazer dormir com ratos enquanto vocês tinham camas quentinhas. Minha fortuna misteriosa, como devem estar chamando, veio para me ensinar uma lição. E a lição foi que sangue não significa nada sem lealdade e amor. Vocês me ensinaram isso. Desliguei o interfone e os observei pelas câmeras por mais alguns minutos. Eles discutiram entre si, gesticulando para casa, para o portão. Por fim, derrotados, entraram no carro e foram embora. Não senti culpa. Não senti remorso. Senti apenas o alívio de uma porta finalmente fechada. Eles tentaram me contactar mais algumas vezes. Mandaram outros parentes que agora me tratavam com uma simpatia pegajosa para tentar me convencer a perdoá-los. Recusei todas as tentativas. Minha vida agora era tranquila. Tinha a Camila e o filho que vinham passar os fins de semana comigo. Fiz novos amigos, pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que tinha. Comecei a fazer trabalho voluntário, usando meu dinheiro para ajudar quem realmente precisava. Encontrei um propósito que ia além de qualquer ganho material. Meses depois, recebi uma última carta dos meus pais. Nela, me chamavam de cruel e ingrata, dizendo que era minha obrigação como filha cuidar deles na velhice. Li a carta e joguei no lixo. Me lembrei das palavras do meu pai, ditas com tanto desprezo. Acha que esta casa é hotel? Me lembrei da minha mãe dizendo que meus problemas não eram responsabilidade deles. Peguei meu celular e escrevi uma única mensagem de resposta para eles. Eu não sou responsabilidade de vocês. Lembram? Adivinha só. O sentimento é recíproco. Tchau. Bloqueei os números deles e nunca mais olhei para trás. Hoje vivo uma vida plena e feliz. Tenho uma família que escolhi, construída na base do respeito e carinho verdadeiro. A fortuna que ganhei não me comprou apenas uma casa e segurança. Comprou minha liberdade e me deu a clareza para ver quem realmente merecia um lugar no meu coração. E essa, sem dúvida, foi a maior vitória de todas.